Bom, hoje vamos apresentar sobre a fase de crescimento de bovinos de corte a pasto. O grupo é composto por mim, Bárbara, a Jaqueline e a Sara. Na bovinocultura de corte, podemos dividir as etapas da produção em crescimento e terminação, sendo o crescimento composto pela cria e recria e a terminação a engorda. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre o crescimento. A fase de cria. Como dito na apresentação anterior sobre o manejo reprodutivo, é interessante para a pecuária de corte que seja feita uma estação reprodutiva, seja por monta natural ou inseminação. A ideia é concentrar os nascimentos em uma mesma época e, consequentemente, a desmama também, para formar lotes maiores e de animais padronizados para serem vendidos ou seguirem para a fase de recria. Além disso, otimiza o manejo dos animais, ainda mais para o sistema que é a pasto, auxilia na identificação de fêmeas que desmamam bezerros leves, na avaliação do desempenho reprodutivo de touros e identificação de animais improdutivos. Aqui em Goiás, essa estação de monta ocorre de melhor forma entre os meses de novembro e janeiro, como mostra aqui o gráfico acima, para termos as aparições entre os meses de agosto e novembro, e a desmama entre março e maio. Após o nascimento, é necessário fazer alguns manejos com os bezerros, visto que nascem no pasto e são apartados no curral para a realização desses manejos. E estes são: conferir se mamou o colostro, se não, fornecer algum tipo de sucedâneo, realizar a primeira pesagem, fazer a cura de umbigo com tintura de iodo 10%, fazer todas as anotações referentes ao nascimento, ter uma ficha de controle e fazer o furo para posterior colocação de brinco ou já brincar. Aqui eu trouxe algumas imagens que representam um pouco desses manejos, para observar se o bezerro já mamou, observa essa região que foi circulada na imagem, que é a região do flanco. Se ele estiver bem profundo, vazio, quer dizer que o animal ainda não mamou. A imagem de cima seguinte é a cura do umbigo com o iodo, que deve submergir o coto todo, inclusive a área onde sai o coto. Aqui a utilização da ficha de pesagem dos bezerros. E aqui é o furo do brinco, que quando faz só o furo, é para deixar cicatrizar primeiro, para depois colocar o brinco, para evitar algum tipo de berne ou inflamação. No sistema a pasto, o bezerro vive com a mãe no piquete. Continua mamando e aos poucos vai se interessando pelo capim. Uma estratégia adotada para a suplementação alimentar de bezerros é a utilização do creep feeding, nesse mesmo piquete. Ele consiste em uma estrutura de cercado mais baixo que permite acesso somente ao bezerro, com um coxo dentro. Outro manejo adotado na fase de cria é a mochação, podendo ser realizada com ferro quente, pasta cáustica ou mochador elétrico. No mesmo manejo é possível realizar a marcação dos animais, caso seja adotada pela fazenda. Ainda na fase de cria, é usual realizar algumas vacinas que são recomendadas, como contra a salmonela e outros agentes que são causadores de diarreia. Essas são realizadas nos primeiros dias de vida. E é importante também vermifugar todos os bezerros. A vermifugação é fundamental para garantir não apenas a saúde dos animais, como também a lucratividade da atividade. O exemplo de protocolo desenvolvido por pesquisadores da Embrapa, gado de corte, é administrar vermífugo 3 vezes por ano, no início, meio e final da época seca. Por exemplo, nos meses de maio, julho e setembro, quando os animais estiverem por volta de 2 a 3 meses de vida. Dessa forma, os vermes são combatidos no momento certo, quando pelo menos 90% deles estão parasitando o animal. Os principais princípios ativos utilizados são o levamisol, albendazol, mebendazol, ivermectina, abamectina e doramectina. São encontrados em forma de puron, injetáveis, pulverização e também como aditivos em rações.
Aqui tem uma tabela de cuidados referentes à vermifugação, como não trocar o medicamento com frequência, utilizar a dosagem recomendada, vermifugar nas épocas certas de cada região. Não deve ser usado adubo orgânico sem tratamento nos piquetes dos bezerros. Os animais devem consumir água limpa, sem contaminação. Os bebedouros também devem ser limpos com frequência, desinfectados. E, periodicamente, o produtor pode recorrer a um laboratório de análise parasitológica para fazer um levantamento de quais são os vermes que acometem a sua propriedade. A última etapa da fase de cria é a desmama, que aqui no Brasil é realizada quando o bezerro atinge de 7 a 8 meses. E também quando são pesados novamente. É um manejo estressante para a vaca e para o bezerro. É comum observar aumento da vocalização dos dois, redução do consumo e do peso dos dois e também queda imunológica dos dois. A maneira mais comum de se realizar a desmama é a abrupta. Retira imediatamente, né? E leva para piquetes longe um do outro. Mas há alternativas, como a desmama lado a lado, que é mais gradativa e permite que a vaca e o bezerro tenham contato visual por um certo tempo. O manejo adotado deve ser o mais viável para a fazenda. E aqui, para quem se interessar, eu trouxe como é descrito, né, o protocolo da desmama lado a lado, que foi desenvolvida por uma universidade da Califórnia. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo sanitário referente às vacinações, que são mais comuns na bovinocultura de corte. A primeira que eu trouxe são contra as clostridioses, que são carbúnculo citomático, a gangrena gasosa, o botulismo e o tétano. Na clostridiose, temos que vacinar todo o rebanho. E aqui tem alguns protocolos para bezerras filhas de mães vacinadas. Vacina aos 2 meses, um reforço depois de 30 dias e uma revacinação a cada 6 meses até os 24 meses de idade. Depois, a revacinação anual. Para bezerros filhos de mães não vacinadas em regiões de alto desafio. O bezerro é vacinado com 2 meses, um reforço após 30 dias, mais um após 60 dias e uma revacinação a cada 6 meses até os 24 meses de idade e depois a revacinação anual. Em casos de surto, é vacinado todos os animais da propriedade, um reforço depois de 15 dias e posterior também outro reforço depois de 6 meses. Em locais de ocorrência de botulismo, a vacina é feita de forma individual. 2 doses iniciais com 4 a 6 semanas de intervalo e uma dose anual em todo o rebanho. A leptospirose. Vacina-se bezerros entre 4 a 6 meses e o reforço é semestral ou anual, dependendo da ocorrência da doença em cada região. A rinotraqueite infecciosa bovina, IBR, e a diarreia viral bovina, BVD. Vacina animais a partir de 4 meses e um reforço após 4 a 5 semanas. A revacinação é anual em dose única. Vacinar os animais em reprodução 1 mês antes do início da estação de monta. A brucelose, que é uma vacina obrigatória, deve-se vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses em dose única e fazer a marcação do lado esquerdo da face. A raiva, ela é obrigatória em 121 municípios goianos, deve-se vacinar todo o rebanho, o período é definido pelo órgão de defesa do Estado, são 2 doses iniciais com intervalo de 30 dias, mais a revacinação anual. Deve-se realizar a declaração de vacinação e existência de rebanho, e é importante realizar a vacinação dos demais animais existentes na propriedade, como cães, gatos, equídeos, suídeos, caprinos e ovinos. A febre aftosa, ela é obrigatória em todos os estados, exceto a Santa Catarina. Deve-se vacinar todo o rebanho. O período é definido pelo mapa, mas é comum as campanhas, né, em maio e novembro, e o reforço, né, a cada 6 meses.
Realizar declaração de vacinação também e resistência de rebanho. Aqui eu trouxe um quadro com um resumo de tudo que já foi falado das vacinas. Bom, agora eu vou falar sobre a fase da recria. A recria ele é o período que compreende desde a desmama até o período de terminação, ou então o início da reprodução, no caso das fêmeas. Ela compreende 27% do rebanho nacional e durante o ciclo de produção ela vai ocupar praticamente metade do ciclo. Num período de ciclo de 24 meses, ela ocupa 47%. Essa porcentagem ela vai variar, claro, de acordo com o tempo de ciclo escolhido. Pode passar, por favor. Esse quadro ele traz uma comparação de uma recria de 24 a 30 meses e uma recria precoce, que é de 18 a 20 meses. A recria mais feita aqui no Brasil é a recria longa, que é de 24 a 30 meses, e nela o abate ele vai ocorrer por volta dos 36 a 48 meses, enquanto na outra ocorre por volta dos 24 meses. A recria longa ela possui um menor custo, é um menor investimento. A unidade animal por hectare é baixa e também ocupa um maior tempo de pasto. Na recria precoce, há uma liberação de pasto mais rápida. O primeiro par das fêmeas vai ocorrer por volta dos 48 meses, enquanto na recria precoce vai ocorrer por volta dos 18 meses. Isso, no final do ciclo de reprodução da fêmea, vai provocar que tenha mais 2 bezerros. Então, as fêmeas na recria precoce, elas vão ter 2 bezerros a mais do que as fêmeas na recria longa. A recria longa, apesar de ter um menor custo, tem um menor faturamento também. O padrão da carne é deficiente, porque na maioria das vezes não há suplementação mineral e ocorre muita perda de peso na seca. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe alguns índices que são importantes de medir na fase da recria. Então, a taxa de desmame é o primeiro índice a ser mensurado e ele diz a porcentagem de bezerros que chegaram ao desmame em relação à porcentagem de vacas em idade reprodutiva. Esse índice ele deve estar o mais próximo possível do 100%. O peso ao desmame ele é muito importante, já que quanto maior o peso do bezerro no desmame, mais rápido ele vai chegar no peso da terminação e assim vai encurtar o tempo até o abate. A idade do primeiro parto ela deve ser a menor possível, assim vai produzir mais bezerros. E o que pode afetar esses índices são o manejo, no caso o manejo está muito relacionado ao estresse, e o estresse ele interfere diretamente no ganho de peso e na reprodução. A nutrição, ou seja, uma passagem de boa qualidade, se vai ter uma boa suplementação ou não, tudo isso vai interferir na produção final. A sanidade, que diz quanto às doenças, então, quanto mais bezerros doentes, pode ocasionar mais mortes ou pode diminuir o ganho de peso do rebanho. Pode passar, por favor. Então, os objetivos na recria de bezerras, eles são geralmente para fins reprodutivos, mas também pode ser para abate. Para fins reprodutivos, o objetivo é chegar o mais rápido possível nos 300 quilos, para assim ter o primeiro parto e a idade de primeiro parto ser menor. E o objetivo da recria de bezerros é chegar o mais rápido possível aos 350 quilos, para assim ir para a terminação. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, agora falando um pouquinho da parte de nutrição, algumas passagens que podem ser utilizadas na recria a pasto. Então, tem os coloniões. Os coloniões, eles têm alta palatividade, então eles são bem aceitos pelo rebanho bovino. Eles têm alta produtividade e também se adaptam bem a diferentes condições climáticas. Porém, eles exigem um solo muito fértil, o que vai encarecer um pouco e dificultar o manejo. Os mais famosos são o capim Mombasa e o capim Tanzânia. As braquiárias, elas são as mais comercializadas aqui no Brasil. Também são bem produtivas e se adaptam bem a diferentes condições climáticas e a diferentes tipos de solo.
O mais utilizado é o capim-marandu, que é o braquiarão. Os tíftons, eles são muito produtivos, até mais produtivos do que os coloniões. Eles oferecem uma boa quantidade de proteína e também se adaptam bem a diferentes tipos de solo e a diferentes tipos de clima. Porém, a propagação dele é feita por meio de mudas, o que dificulta muito o manejo. E o mais utilizado é o Tifton 68 e o Tifton 85. Pode passar, por favor. A suplementação mineral ela é muito importante na recria, pois os minerais eles desempenham inúmeras funções no organismo e, principalmente, eles vão interferir diretamente no crescimento. Além disso, eles participam na composição da carne e também na composição óssea. O sal mineral com ureia, ele é muito utilizado no período da seca. Ele vai impedir que mude muito o peso durante a seca e ele tem um custo mais barato. E aí eu trouxe aqui um exemplo prático de estratégia para adaptação dos bovinos ao suplemento com ureia. Porque a ureia ela pode ser muito tóxica se usada da maneira errada. Então, fazer uma adaptação para inserção desse sal mineral com ureia é muito importante. Então, como pode fazer essa adaptação? A primeira semana pode-se misturar 2 sacos de sal mineral convencional com um saco de ureia. E na segunda semana se mistura meio a meio, então um saco de sal mineral convencional com um saco de sal mineral com ureia. E na terceira semana em diante pode-se oferecer apenas o sal mineral com ureia. Pode passar, por favor. Nesse segundo quadro, tem exemplos de formulação de sal mineral com ureia. Então, a primeira formulação, ela utiliza 3% de sulfato de amônio, 30% de ureia e 67% de sal mineral. Já na segunda formulação, utilizou 1% de flor de enxofre, 30% de ureia e 69% de sal mineral. Pode passar, por favor. O sal mineral proteinado, ele é outra opção para a suplementação mineral. Ele tem um valor mais elevado, porém, ele pode ser oferecido em menor quantidade, o que no final das contas vai levar a uma viabilidade econômica boa. Aí, nesse quadro, tem exemplos de formulações que podem ser feitas no próprio estabelecimento rural. Então, na primeira formulação, é para um consumo de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Pode-se misturar 20% de milho triturado, 30% de farelo de soja, 20% de sal mineral, 17% de sal comum, 12% de ureia e 1% de sulfato de amônio. A segunda formulação é para um consumo de 2 a 3 gramas por quilo de peso vivo animal e pode-se misturar 30% de milho triturado, 25% de farelo de soja, 20% de sal mineral, 20% de sal comum, 4% de ureia e 1% de sulfato de amônio. Pode passar, por favor. Vou falar um pouco sobre o crescimento na fase de recria. O crescimento é um processo onde a massa corporal dos animais vai aumentar em um determinado período de tempo. Vai ocorrer, então, a deposição de proteína, gordura e minerais. A taxa de crescimento, a composição do ganho e o peso à maturidade vai depender de diversos fatores, como a idade, o sexo, a raça e, principalmente, o nível nutricional ao qual esses animais vão ser submetidos em todas as fases da sua vida. E como pode-se observar no gráfico abaixo, após o nascimento e até a puberdade, a taxa de crescimento do tecido muscular ela vai ser maior do que as taxas de crescimento do tecido ósseo e do adiposo. Porém, após a puberdade até a maturidade, vai predominar a deposição do crescimento de tecido adiposo, ou seja, deposição de gordura. E o teor de gordura da carcaça vai aumentar com a idade do animal, sendo que essa curva vai sofrer uma grande influência do sexo, nutrição e também o grupo genético do animal. Pode passar. Então, a eficiência do crescimento do animal vai ocorrer em função de duas características básicas.
que são a taxa de ganho de peso e a composição dos tecidos depositados. E o nível nutricional e o manejo alimentar adotados durante a vida do animal vai afetar diretamente a taxa de crescimento, o tempo de acabamento, o peso e a proporção dos componentes que vão estar na carcaça, que são o músculo, gordura e os ossos. E esses fatores vão ser, então, essenciais para a obtenção de carcaça tida como ideal, né? Aquela que vai apresentar uma maior proporção de carne em relação a ossos, com uma boa cobertura de gordura, que, consequentemente, vai conferir maior maciez paladar a carne. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas informações complementares relacionadas ao crescimento dos animais, onde animais com menor peso à maturidade vão atingir o peso de abate em idade mais precoce do que animais com maior peso à puberdade. Quanto maior a taxa de maturação, que é a rapidez com que os animais vão atingir a composição corporal adulta, menor será o peso adulto. E para o mesmo peso, raças de maturidade mais precoce vão apresentar mais gordura e menos proteína do que raças mais tardias. E importante também, eu achei interessante isso aqui, que o sexo associado a ambos fatores também vai ter uma grande influência no crescimento e desenvolvimento dos animais, onde as novilhas vão atingir maturidade mais rápido do que machos castrados, porém, os machos castrados vão atingir a maturidade mais rápido que animais inteiros. E uma forma de avaliar esse crescimento dos animais é utilizar as curvas de crescimento, que podem ser obtidas através de dados de peso e idade, ou de forma mais detalhada, por meio de ultrassom da área de olho de lombo e gordura subcutânea. Pode mudar. Agora eu vou falar um pouco sobre o crescimento compensatório. Ou seja, após um período de restrição alimentar, que é bastante comum na bovinocultura de corte no nosso território, né, devido à estacionalidade da produção de forragens, os animais podem apresentar um crescimento mais rápido e eficiente após esse período, né, que é denominado, então, crescimento compensatório. Então, durante a fase de crescimento, comumente, os bovinos de corte passam por algum tipo de estresse nutricional. E após isso, exibem um ganho compensatório quando colocados em dietas de melhor qualidade. O que acontece, então, nesse crescimento compensatório? Ocorre uma combinação da hipertrofia compensatória dos músculos esqueléticos, um acúmulo aditivo de gordura e um crescimento mitótico dos ossos, né, com retenção de água, minerais e materiais proteicos, que vai se revelar pelo ganho compensatório. Pode mudar. Então, o que pode afetar esse crescimento compensatório? Primeiro fator, temos a idade, né? A idade que vai ocorrer essa restrição alimentar. Quando ocorre logo após o nascimento, os animais tendem a não apresentar esse crescimento compensatório, né? Podendo ou não atingir o mesmo peso à maturidade do que aqueles animais que não sofreram restrição alimentar. Também temos a severidade da restrição, que está relacionada com o tempo de permanência em crescimento compensatório e a duração dessa restrição alimentar, que vai estar relacionada aí com a taxa de ganho de peso, né? Pois à medida que aumenta a duração dessa restrição alimentar, aumenta-se a taxa de ganho após o final da mesma. Ou seja, então, o crescimento compensatório, ele pode ser completo quando os animais são submetidos a períodos curtos ou médios de restrição. Não pode ser longo, sendo que a capacidade de recuperação vai diminuir à medida que a severidade e a duração da restrição vão ser aumentadas. E a severidade da restrição, né, a quantidade de nutrientes que o animal terá disponível no período dessa restrição alimentar, vai influenciar diretamente na resposta do animal após o restabelecimento da alimentação normal. Vou falar um pouco sobre a inovadora técnica do boi 777, que foi realizada por especialistas da Agência de Tecnologia dos Agronegócios e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, onde nessa técnica, considerada, né, inovadora na atividade de bovinocultura de corte, tem-se um protocolo produtivo com o objetivo de reduzir a idade de abate e aumentar o peso da carcaça dos animais.
consiste em um sistema interligado que vai prever metas e protocolos que são definidos no processo de cria, recria e engorda, ou seja, em todas as etapas, utilizando, assim, cálculo de metas de performance, controle e suplementação nutricional para cumprir todas essas metas nas 3 fases. Então, o objetivo é que cada boi, né, cada animal, acumule 7 arrobas, que são 21 quilos, em cada uma das 3 fases, que são cria, recria e engorda. A técnica, então, permite abater um boi com 21 arrobas em, no máximo, 2 anos. E pode-se observar que existe também um ganho considerável na qualidade da carne produzida, que pelo processo de suplementação previsto nessa técnica pode melhorar também a deposição de gordura. Essa técnica ela é utilizada principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia e Pará. E na recria, a técnica promete encurtar o prazo em até 50% do tempo, sendo que na recria é a fase de maior duração. Então, enquanto as médias de ciclo de recria, né, nosso território nacional, atinge 24 meses de duração, com essa técnica do boi 777, esse tempo pode chegar a apenas 10 a 12 meses. Então, é uma técnica que mostra diversas vantagens ao produtor. Pode passar. Então, em resumo de tudo que já foi dito, temos algumas estratégias para ter sucesso na recria de bovinos. A primeira seria uma maior atenção na pós-desmama. Por quê? Pois, como já foi falado, é um período crítico que necessita de cuidados especiais, pois os animais têm uma alteração comportamental devido à sua separação, né, da mãe, e tem que ter uma adaptação ao novo ambiente, e também temos alteração nutricional, pois na maioria das vezes, a desmama coincide com a estação da seca, que tem uma diminuição de forragem ofertada. E nessa fase também tem uma privação do leite, ou seja, o leite que fica disponível para consumo é em menor quantidade. Então, qual seria a solução para esse problema? Seria o creep feeding, até mesmo antes da desmama, né? Que é como pode se observar nas imagens, é um coxo privativo dentro de um cercado, e só o bezerro tem acesso a esse local. Isso vai reduzir a dependência materna e promover um melhor desenvolvimento ruminal. Outra atividade que pode ser realizada é manter os bezerros no mesmo pasto após o desmame, ou seja, deslocar apenas as mães para outro pasto, não tirar os bezerros daquele local. E é interessante manter um contato visual, auditivo e olfativo com as mães. Pode passar. Também é importante se atentar à pastagem, né? Pois os animais jovens ainda não conseguem aproveitar todo o material fibroso da pastagem, porque seu desenvolvimento ruminal ainda está incompleto. Só que é durante essa fase que eles estão em um ponto de curva de crescimento, que vai exigir maior fornecimento de proteína para que ocorra de forma correta. Então, qual seria a solução? Fornecer espécies forrageiras de maior valor nutricional, que possuem menor lignificação e maior proporção de folhas do que como. E isso vai facilitar o consumo da forragem, que vai ser de melhor qualidade nutricional. Pode passar. Também a suplementação estratégica, como já foi dito, que é uma suplementação proteica e energética na época tanto da seca como da época chuvosa, onde vai se ter um fornecimento adicional que vai aumentar o consumo do pasto e, consequentemente, melhorar o desempenho do animal. Podem ser ofertados concentrados, como milho moído, farelo de soja, polpa cítrica, farelo de algodão, ureia, entre outros, e os suplementos minerais, né? Sal proteinado e sal mineral. Pode passar. E o manejo sanitário, que também já foi dito, né? Que os animais na recria, eles são, consequentemente, mais susceptíveis a agentes infecciosos devido ao estresse e erros no manejo pós-desmama, que vão afetar o sistema imune. Então, é interessante ter um calendário sanitário adequado, realizar todas as vacinações e ter um controle de ecto e endoparasitas. Aqui estão nossas referências bibliográficas.
E no mais, obrigada pela atenção.